Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias. Primeira edição desse domingo para a gente conversar aqui sobre o nosso gigante da colina. Tem muita coisa para a gente falar e muita coisa para a gente atualizar. Mas a notícia principal, com toda certeza, é sobre o volante Fernando, campeão da UEFA Europa League com o Sevilla da Espanha e que está em negociações com o Vasco da Gama, volante de 35 anos de idade, que pode pintar aí no Vasco nessa janela de transferências que abre agora no dia 3 de julho. Seria uma baita contratação. A gente vai falar aqui sobre isso, mas é claro que a gente vai falar também sobre outras coisas, né? Vamos falar sobre os jogadores que podem sair, vamos falar sobre Lanzini, que o Vasco sonha aí, né, com a contratação desse jogador. Enfim, muita coisa para a gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito. Se inscreva aí, dá essa moral. Falta pouquinho para a gente bater 195 mil vascaínos aqui e depois vamos buscar os 200 mil, né? Contagem regressiva já. Conto com a sua inscrição, manda aí nos seus grupos de WhatsApp, pede pra galera se inscrever e vamos que vamos. Tamo junto, deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo, esse vídeo que tem o apoio do OneFootball, e você pode baixar o aplicativo OneFootball de forma gratuita no link que está aqui na descrição desse vídeo. Além do link na descrição, tem também o QR Code aparecendo na sua tela, que você pode apontar a sua câmera e baixar o OneFootball de forma gratuita também. Lá no OneFootball você tem todas as novidades do mundo do futebol. Você tem também informações sobre o Vascão, tabela completa do Campeonato Brasileiro, a tabela de jogos do Vasco, né, tudo certinho com data, horário, para você conferir e ficar por dentro. Enfim, e de graça, né? Poucas coisas hoje no mundo são de graça. O OneFootball é completamente gratuito. Baixe o link na descrição e também no QR Code. Bom, vamos começar falando do assunto principal mesmo desse vídeo. Vamos falar de Fernando, volante Fernando, que foi campeão recentemente com o Sevilla da Europa League, né, que é a segunda competição mais importante do futebol europeu. Foi campeão com o Sevilla, tem uma carreira muito vitoriosa, já jogou no Manchester City, jogou também no futebol de Portugal, enfim, um jogador vitorioso, né? Um perfil de jogador que o Vasco realmente precisa. Acho que falta para o Vasco jogadores assim, jogadores com bagagem vencedora, né? Acostumado a levantar taças, acostumado a jogar jogo grande. E bom, a informação do companheiro Vene Casagrande é que o Vasco abriu negociações nos últimos dias com o volante Fernando do Sevilla. As conversas estão sendo conduzidas por Paulo Brax diretamente com o empresário do jogador. O atleta tem 35 anos de idade, gostou do projeto do Vasco e topa retornar ao futebol brasileiro. Depois surgiu uma outra informação da página Arena Cruz Maltina, que a negociação com o Fernando estaria já em estágio avançado. O Fernando, que é de família vascaína, né? Isso também faz com que ele tenha esse desejo de vestir a camisa do Vasco da Gama. Então esse jogador de 35 anos, como eu disse, estava em atividade, né? Está em atividade no futebol europeu, foi campeão da Europa League jogando pelo Sevilla, está em negociações com o Vasco e pode voltar ao futebol brasileiro, né? 35 anos, já está na fase final aí da sua carreira. Tem uma carreira, como eu disse, muito vitoriosa no futebol europeu e o jogador vê que está na hora, né, de voltar também para o futebol brasileiro. Vou dar uma passada aqui na lista de títulos, tá? Do Fernando. Cara, é um jogador multicampeão, por isso que eu acho que a gente precisa de um jogador com essa mentalidade. E além de tudo, além de ser multicampeão, é um jogador que está jogando bem, está com uma forma física boa. Eu sei que muita gente vai falar, pô, 35 anos, tá velho? Não, não tá velho não. Cara, 35 anos, tá numa idade boa para ser o nosso volantão ali, para ser o nosso camisa 5. O Vasco tem um elenco muito jovem, com muitos garotos, então tem que contratar jogadores rodados, experientes mesmo. E o Fernando, eu acho que encaixa, né, em todos esses quesitos. Olha só, o Fernando é tricampeão da Europa League, ele é tetracampeão português, ele é tricampeão da Copa de Portugal, ele é bicampeão turco e é campeão da Copa da Turquia. Então, assim, cara, esse tempo que o cara passou na Europa, ele foi campeão praticamente por onde passou.
um baita de um jogador com espírito vencedor e tomara, né, que essa negociação realmente aconteça, que essa negociação dê certo e que o Vasco consiga, né, sacramentar a vinda do Fernando, que, como eu disse, vai ajudar demais, vai, cara, ser importante demais para esse elenco do Vasco, que é um elenco muito jovem. Vamos aguardar e tendo mais informações sobre o Fernando, a gente traz aqui no canal. Bom, vamos continuar aqui falando sobre o mercado da bola, né? O Fernando é um camisa 5, mas além de um camisa 5, o Vasco procura um camisa 10, um zagueiro, um ponta, enfim. E a posição de zagueiro, o Vasco negocia com o Lianco, né? Nos últimos dias a gente falou bastante sobre o Lianco aqui, as negociações estão avançadas, né, com o zagueiro do Southampton, a coisa deve evoluir aí nessa próxima semana, mas a informação dos companheiros do canal Atenção Vascaínos é que, além do Lianco, o Vasco deve buscar mais um zagueiro no mercado. O Vasco deve contratar mais um zagueiro, o Lianco e mais um. Isso porque o Robson perdeu totalmente espaço no Vasco, é um jogador que não deve mais ter oportunidades. Às vezes que entrou em campo, não correspondeu. Existia até a possibilidade do Vasco devolver o jogador ao Nice da França, né? Ele está emprestado ao Vasco da Gama, mas tem uma multa, né? Caso o Vasco queira devolver o jogador, e aí o Vasco não quer pagar essa multa, então o Robson vai continuar na equipe, mas provavelmente não será mais utilizado, né? Essa é a informação do canal Atenção Vascaínos. Até por isso, o Vasco deseja, né, buscar, além do Lianco, mais um zagueiro. E também tem a situação do Miranda. Miranda perdeu muito espaço desde aquela partida contra o Flamengo, que ele não foi bem realmente. Enfim, é um jogador que não desperta confiança no torcedor e é mais um que pode deixar o clube. A informação do canal Atenção Vascaínos é que o Miranda pode ser liberado caso chegue alguma proposta nessa janela de transferências, nem que seja uma proposta de empréstimo para outro time aqui do futebol brasileiro, algo desse tipo, mas chegando uma proposta, o Miranda deve ser liberado. Por isso o Vasco deve buscar 2 zagueiros nessa janela de transferências. Um de um nível Lianco, né, um jogador de primeira prateleira para chegar a ser titular, e um outro de um nível um pouquinho mais intermediário para ser o reserva imediato, para brigar por posição. Então, meus amigos, tudo indica que teremos nesse mês de julho uma janela bastante movimentada no Vasco, né? A primeira janela de transferência a gente viu que não foi suficiente, o trabalho não foi bom, muitos erros na montagem do time, Paulo Brax errou demais, gastou dinheiro em algumas situações assim que realmente não renderam, não estão dando frutos. Por exemplo, posso citar aqui o argentino, né, o Orellano, que pagaram ali 25 milhões nele e até o momento ele não conseguiu se mostrar útil, né, para ser titular no Vasco da Gama. Então, dessa vez, o investimento tem que ser certeiro, né? Jogadores que vão chegar, vão vestir a camisa, vão jogar no time titular e vão resolver o problema. E acho que sim, se o Vasco mantiver esse nível, né, pelo menos nas especulações, nas conversas que estão acontecendo, um nível Lianco, um nível Fernando, um nível Lanzini, são jogadores que, estavam em atividade no futebol europeu, jogando em grandes times e que no Brasil, viriam e sobram aqui no futebol brasileiro. Então, se o Vasco conseguir trazer aí uns 3 ou 4 jogadores desse nível, Lanzini, Fernando, Lianco, jogadores dessa prateleira, aí sim vai ter condições de sair da situação preocupante que está nesse momento. Tomara que o Vasco realmente mantenha, né, esse nível de negociação e que venham, né, esses jogadores. Parece que o Lianco e o Fernando, as situações estão avançadas, a do Lanzini é um pouquinho mais difícil, mas que venham jogadores desse nível para o Vasco, né? É isso que a gente quer. Falando em Lanzini, o assunto agora é ele, né? Lanzini é o sonho da direção do Vasco para ser o camisa 10. As conversas existem, mas a negociação não é fácil, né? Porque além do Vasco, clubes do futebol turco e também principalmente da Arábia Saudita, e aí é uma concorrência desleal, né? Porque lá eles têm muito dinheiro para colocar. Clubes da Turquia e da Arábia também desejam o jogador. Mas Lanzini é o camisa 10 que o Vasco quer, é o camisa 10 que a 777 quer. Inclusive, Lanzini é aquele jogador que o Paulo Brax falou na entrevista coletiva, na última que ele deu, que era um jogador que estava negociando, que era chegar e entregar a camisa, né? Entregar a camisa 10 para ele. Ele até disse que não queria que a negociação vazasse, aparentemente vazou, né? Não tem como, futebol sempre vaza, não tem como esconder, mas o Vasco já negocia há algum tempo com o Lanzini. A informação é que as conversas com o Lanzini já acontecem há mais de 3 semanas, né?
Então o Vasco mantém, né, o desejo, a esperança de fechar com esse jogador, que realmente no futebol brasileiro seria muito, muito útil, né? Sobraria com toda certeza, e nesse momento o Lanzini está livre no mercado, né? Porque o contrato dele com o West Ham se encerrou, não foi renovado, e ele está curtindo férias com a família e decidindo para onde vai. Mas o Vasco está tentando essa contratação. É isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima. Fui!